Feche seus olhos. Essa música diz que a glória de Deus enche as nossas vidas. Isso tem que se fazer real. Nós temos que permitir Deus encher as nossas vidas, para que nós possamos resplandecer a glória dele, que nós possamos ser a diferença, possamos ser a luz deste mundo e o sal dessa terra.
Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? A presença do Senhor, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Esse hino fala assim, a tua presença. Quando nós sentimos a presença de Deus, parece que aquele peso que a gente está sentindo nas costas, aquele peso emocional, aquilo parece que vai saindo e você vai ganhando algo tão leve na sua vida. Sabe, a presença de Deus, ela é fantástica, maravilhosa. Quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus, nós precisamos sentir essa presença. Você sai da sua casa, você chega aqui, e você encontra os amigos, encontra os irmãos, conversa com um, conversa com o outro. Às vezes não expõe o seu problema, às vezes o irmão não expõe o problema. E os irmãos chegam, cansado. Aí quando você chega aqui na hora de você louvar a Deus, eu vou dar uma dica para você. Se concentra, se entrega mesmo no louvor, se entrega na oração, para você ver o quanto vai te fazer bem isso. Amém? Aí a hora que chegar a hora da palavra, a hora da ministração, você já está leve, pronto para se alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? Abram suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos dar sequência à nossa campanha, 12 noites de clamor para 12 meses de bênção, e hoje nós vamos orar e vamos consagrar o mês de outubro, amém? 10º dia, 10º mês do ano, mês de outubro, nós vamos também consagrar este mês ao Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, amém? Mais um tempinho para os irmãos se acharem. Amém. Se você não achou, guarde a sua Bíblia, preste atenção, porque a palavra diz assim, queridos: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amém? Muito bem, queridos. Ainda aproveitando que você está em pé, esta palavra aqui é a palavra que o texto nos traz, mas eu gostaria de dar sequência a partir do versículo 3, que diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, mulheres, crianças, ou seja, a humanidade, todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por favor, feche os teus olhos. Senhor meu Deus, é com muita reverência que nós estamos aqui nesta noite, meu Deus, já adoramos a Ti, cantamos louvores, falamos contigo, Senhor, mas neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor, somente a Tua voz nós queremos ouvir, somente a Tua presença nós queremos sentir agora, ó Pai, como nós cantamos nesta canção, a Tua presença, Senhor Jesus, ela invade as nossas vidas, ó Pai, por isso nós queremos dar lugar à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Pai, nós estamos nesta campanha, 12 noites de clamor para 12 meses de bênção, e nós profetizamos sim, Senhor meu Deus, nesta igreja, em cada família aqui representada, 12 meses de bênçãos, ó Pai, que chuvas de bênçãos sem medidas caia sobre este povo, caia sobre esta igreja, caia sobre a liderança desta igreja, ó Pai, porque nós declaramos, ó Pai, nesta campanha, que somos totalmente dependentes do Senhor, durante todos os dias de nossas vidas, ó Pai, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Por isso, nesta noite, nos ensina mais um pouco, fala mais um pouco das nossas vidas, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. E todos podem se assentar, tomar uma água aqui. Muito bem, queridos, nós já estamos aí alguns dias
nesta campanha, já estamos aí no mês 10, e nós precisamos fazer uma reflexão, sim, de como é que nós teremos o nosso ano, como é que você seja o seu ano, de janeiro a dezembro. É claro que se você no papel, você vai pedir para que ele seja uma bênção, amém? E vai ser, amém? É isso que você quer. É por isso que você busca Deus, é por isso que você está fazendo esta campanha, colocando a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus negócios, tudo na presença de Deus, porque você quer uma bênção sem medida na sua vida, certo? Amém. Mas o que acontece? Nós somos humanos, e como seres humanos, nós estamos sujeitos a tudo nessa vida. Estamos sujeitos também a passar por, como diz a palavra, por um perrengue, por um problema, por uma luta, por uma dificuldade. A diferença, queridos, é como é que nós vamos encarar isso. Eu sempre falo, como é que nós vamos encarar este problema? Como é que nós estamos preparados? E muitas das vezes acontece de nós não termos força para resolver o nosso problema. O problema ele é meio espiritual, meio financeiro, meio emocional, meio familiar, um pouquinho meio de tudo. Quando você vê, acaba se tornando um montão, um problema grande, difícil de resolver. E aí, aonde buscar ajuda? Aonde buscar socorro? Muitas das vezes, nós, cristãos, corremos e batemos na porta do pastor. Amém? Não é isso? Não é isso que fazemos? Já fiz isso. Creio que muitos dos irmãos já fizeram. Preciso falar com o pastor. Marca uma hora para mim, eu preciso falar com o pastor. Olha, o pastor só vai ter, deixa eu ver aqui, semana que vem. No quê? Misericórdia, semana que vem só? Preciso falar hoje com o pastor só semana que vem? O que é isso? Não dá. Não dá para esperar, o meu problema é grande. Estou com a unha do pé encravada, o pastor precisa orar para minha unha desencravar. E aí vai, né? Mas o que acontece? A nossa liderança, assim como eu e como você, também é feita de carne e osso. Também ela é feita de emoções, sentimentos, e sofre também como nós sofremos. E nesta noite, qual é o propósito da campanha? Qual é o propósito da palavra nesta noite? Nós instruirmos a igreja, sermos instruídos a interceder pela nossa liderança, amém? Orar pelo nosso pastor. E liderança, queridos, ela abrange algo mais complexo. Por quê? Porque a liderança, ela vem não só espiritual, mas liderança, você tem liderança no seu trabalho, ou você é um líder ou você é liderado, você tem liderança na sua casa, na sua escola, a sua vida, ela é cercada de líderes, ou você é um líder, ou você é cercado por líderes, e são esses líderes que têm a responsabilidade, o compromisso de conduzir a sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua escola. É o líder, é aquele que foi escolhido, separado, selecionado, capacitado, observado, que teve as suas funções observadas, analisadas, o caráter, a integridade, uma pessoa vista como apta a estar no lugar onde ela foi colocada. O líder, apesar de ser uma pessoa como nós, ele é uma pessoa muito mais visível. Por quê? Tudo está direcionado a ele. Por exemplo, lá na sua empresa você tem o seu líder, ou você é um líder. A responsabilidade de conduzir o seu trabalho, de conduzir o seu setor, de conduzir a sua casa, seja o que for, é desse líder. Se alguma coisa acontecer de errado, quem vai responder é esse líder. Se as coisas acontecerem bem, esse líder, ele é valorizado. Mas se não, a cabeça dele que rola. Na sua casa a mesma coisa, se a sua casa não vai bem, a liderança está com algum problema. Na sua igreja a mesma coisa. Para a sua igreja ir bem, para a sua comunidade ir bem, o seu líder espiritual tem que estar bem. Para você estar no meio de uma comunidade sadia, uma comunidade abençoada, o seu líder tem que estar bem. Por isso a necessidade de nós orarmos por eles,
não é? Mas aí você para e me pergunta, por que é que nós precisamos orar? Nós precisamos orar, mas são homens de Deus, falando da nossa igreja, da nossa comunidade, são homens de Deus, por que é que nós precisamos orar por eles? E nós vamos ver nessa noite apenas três posições, que vai nos esclarecer o porquê é que nós temos que orar pelos nossos líderes. Primeiro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, uma história bastante conhecida de um líder chamado Pedro. Após a ascensão de Jesus, Pedro ele se tornou o líder da igreja. Era ele que orientava os discípulos, era ele que conduzia, era ele que fazia as ministrações, ou seja, a liderança foi colocada sobre a vida de Pedro. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ler só um versículo e eu vou explicar o que está acontecendo. Versículo 5. Amém? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que é que estava acontecendo aqui? Após a ascensão de Jesus, quando Pedro começou a organizar a igreja ali, começou a pregar e ministrar, e muitas vidas se converteram, muitas vidas foram transformadas, o cristianismo começou a crescer, de repente aparece um rei lá, meio encapetado, que resolve dar fim nesse cristianismo aí. Ele, atendendo ao pedido dos sacerdotes da época, que não estavam vendo com bons olhos aquele crescimento do cristianismo, então ele fez com que alguns líderes fossem presos. Prendeu Tiago, prendeu Pedro, prendeu outros líderes, mandou matar Tiago. Quando chegou a hora de matar Pedro, aconteceu de haver uma festa. Então, durante aquela festa, ele não podia, senão os judeus iriam se revoltar, o povo iria se revoltar. E o que acontece? Ele esperou mais um pouco para matar Pedro. Nesse meio tempo, a Bíblia diz que a igreja estava em oração. A igreja já tinha visto o que havia acontecido com Tiago, teve sua cabeça cortada. O mesmo ia acontecer com Pedro. E a igreja começou a orar. O nosso líder está com problema, Deus coloque as suas mãos, tira ele de lá. E a Bíblia nos relata que Deus ouviu a oração. Então, quando nós intercedemos pelo nosso líder, intercedemos pela nossa igreja, pela nossa liderança, Deus ouve a oração, porque foi isso que aconteceu. Deus mandou o seu anjo, o anjo foi lá, falou: Pedro, levanta que nós vamos sair daqui. As portas foram se abrindo, os cadeados foram se abrindo, até que Pedro se viu livre e liberto naquele lugar ali. Amém? Através da oração da igreja. Então, queridos, por que é que nós precisamos orar pelos nossos líderes? Por quê? Aqui o escritor diz aqui, orem por nós, estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa e tudo. Hebreus 13, 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 18, ele vai falar o seguinte, que nós precisamos orar pelos nossos líderes, porque eles são homens, são pessoas humanas, como eu disse, como nós, e como nós, eles estão sujeitos a erro, mas de uma maneira que eles estão posicionados de uma maneira que eles não podem errar. Amém? Hebreus capítulo 13, 18, acharam? Amém? Livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, diz assim: orem por nós, Paulo dizendo, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Muito bem. A liderança da igreja, ela depende muito de um bom testemunho. O que é um bom testemunho? É uma boa conduta diante da sociedade. É uma boa conduta diante da igreja. O líder, ele chega a uma determinada situação que ele precisa se expor um pouco mais. Ele chega a tomar uma posição de destaque até mesmo na sociedade. Então os olhos da sociedade são voltados para ele. Muitos ficam olhando e torcendo por um tropeço.
torcendo para aquele líder ali errar alguma coisa, ou falar uma besteira, ou tomar uma atitude errada, para começar a cair de pau em cima, para começar a malhar, para começar a derrubar o caráter dele, para tentar destruir a obra de Deus, uma obra que está sendo constituída. Por isso nós precisamos orar no sentido que eles permaneçam firmes no seu caráter, permaneçam firmes na sua conduta, na sua maneira de ser, de falar, de agir. Você quer ter uma vida abençoada, não quer? Amém? Para você ter uma vida abençoada, você precisa de um líder abençoado. Para chegar um momento onde você vai, pastor, eu preciso de uma oração, pastor, eu preciso de um conselho, e aquele pastor, como a palavra diz aqui, está com a consciência limpa, para poder orientar a sua vida, para poder dar uma direção para você, para poder fazer com que você tome uma decisão certa. Imagine você chegar diante de uma liderança, e você crer ali, você saber que aquela liderança não está digna. Aí ela vai te dar um conselho. Puxa vida, como é que eu vou acreditar num conselho desse, se a minha liderança não está bem? Por isso nós precisamos orar pela nossa liderança, pelos nossos líderes. Muitas das vezes nós nos pegamos reclamando da situação, reclamando do nosso país, da inflação que está subindo, o preço da gasolina, a situação do Congresso e uma coisa ou outra, nós nos pegamos reclamando. Mas quantas vezes nos pegamos orando pela nossa liderança, pela nossa presidente, pelo nosso governador, nosso prefeito? Às vezes você chega no seu trabalho chutando tudo, brigando, não, essa firma, essa empresa e não sei o quê, e não sei o quê. Quantas vezes você parou para orar pelo seu patrão, pela sua liderança? Ah, mas que o meu patrão é isso, o meu patrão é aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê. Amanhã ou depois, você está ali no seu trabalho até abençoado e resolve ali, vamos supor aqui, fazer um financiamento, um carro, uma casa a longo prazo, e você está ali, descendo a lenha, não é? De repente o patrão chega e fala, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos precisar fechar as portas porque a situação não está boa, não é? E como é que fica o teu financiamento? Como é que fica aquela situação que você arrumou para você? E se você tivesse orado pela sua liderança, será que a situação não estaria melhor? Por que é que em vez da gente ficar descendo a lenha, reclamando, murmurando, por que é que a gente não gasta o mesmo tempo para orar por essa liderança? Não é? Às vezes você chega na igreja, mas poxa vida, as coisas não estão da maneira que eu quero, o louvor, o som, não sei, o pastor não me atende. Por que é que você não para, em vez de reclamar, ficar murmurando, por que é que você não para orar pela igreja? Orar pela liderança, pelos professores, pelos obreiros, orar pelos irmãos que estão lá fora. Ah, o meu carro está meio empoeirado aqui, olha, as crianças passaram, colocaram a mão, sujou. Para quê? Vamos orar pela nossa liderança, amém? Para que a liderança possa ter estratégias, possa ter uma conduta. Eu creio assim que o pastor, quando ele sentou no começo do ano, ele fez um projeto para a igreja assim imenso, de bênçãos, amém? Sentou, orou, chamou o Espírito Santo, falou, olha, vamos aqui Espírito Santo, buscar uma estratégia para a igreja, para que o meu povo seja abençoado. Então ali um homem cheio do Espírito Santo, é isso que nós precisamos, fazer com que a nossa liderança busque cada vez mais o Espírito Santo, que nós venhamos a buscar cada vez mais o Espírito Santo, para que a gente possa assim ter a nossa vida abençoada, amém? Segundo propósito, por que nós precisamos orar pelos nossos líderes? Olha só, porque os líderes estão sujeitos aos mais diversos tipos de ataques. Ataques externos, ataques internos, ataques espirituais, de todas as maneiras. Aí eu parei para pensar e comecei a imaginar. O pastor, ele é como um soldado, como um guerreiro, que está numa frente de batalha, e de repente ele chega num campo de batalha, se vê assim sozinho, e quando ele olha ao lado, ele já não está mais sozinho, mas ele está cercado de flecheiros, de arqueiros, e todas as flechas sendo apontadas para ele. Todas as flechas. De repente, aquelas flechas são soltas e começam a vir para cima dele. Ele defende uma, defende outra, mas não consegue se defender de todas. E começa a ser atingido. Por quê?
porque faltou proteção, porque faltou escudo, porque faltou soldados em volta com escudos para proteger dos dardos, das flechas. Na vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida, na vida da nossa liderança é a mesma coisa. Às vezes o pastor ele é bombardeado por todos os lados, e o que é pior, às vezes o bombardeio, o ataque vem de dentro da igreja. Pessoas que ele cuidou, que ele zelou, pessoas que chegaram na igreja toda machucada, estrupiada, ele tratou, zelou, de repente quando ele percebe, está sendo apunhalado pelas costas, está sendo murmurado, as pessoas estão blasfemando, reclamando. É ruim isso, é difícil. Isso aí é ataque interno. Agora imagina o que vem lá de fora. Se aqui de dentro já é ruim, imagina os ataques que eles sofrem que vêm de lá fora. Pessoas tentando acusar, tentando achar erros, tentando colocar obstáculos na obra de Deus. Não é só aqui que eu estou falando, não. Eu estou falando assim de uma maneira geral. Sabe, eu já passei por outras igrejas, em outras igrejas ouvi coisas tristes acontecendo também contra pastores. Sabe, então pessoas que realmente precisam da nossa oração. Precisam, porque os ataques vêm de todos os lados. Vem de dentro da igreja, vem de fora, e o que é pior, ataque espiritual também, sofrem bombardeios espirituais. Sabe por quê, queridos? Como homens de Deus, a função deles é odiar a obra das trevas, é odiar tudo aquilo que está relacionado a Satanás, e eles têm que bater de frente, têm que encarar, têm que repreender, expulsar, pisar na cabeça, e tudo isso daí levanta-se contra ele também. A Bíblia diz que toda ação traz uma reação. Então, sempre quando ele age contra o mal também tende a agir contra a liderança. Por isso, a necessidade da igreja está convocada, está pronta para interceder. Eu fico muito impressionado aqui com a nossa igreja, que quando nós nos reunimos aqui na segunda-feira, e chega na hora da oração, e até mesmo nas intercessões que nós fazemos, glória a Deus por isso. O que se ora pela nossa liderança é uma grandiosidade. Graças a Deus por isso. A vida do pastor Paulo, sua esposa, sua família. Então nós estamos sempre colocando a nossa liderança na presença de Deus. Mas infelizmente, queridos, muitos líderes não têm esse privilégio que nós temos. Não têm essa visão que nós temos de intercessão pela nossa liderança. E eles sofrem, e muitos abandonam, sabe? Muitos deixam se ficar pelo caminho, porque faltou uma estrutura espiritual do lado deles ali. Faltou uma comunidade, faltou guerreiros do lado ali para ajudar aquele homem na batalha. Então, por que é que nós precisamos? Porque eles estão sujeitos aos mais diversos tipos de ataque. Nós lemos ali a situação de Pedro. Pedro, ele estava pregando o evangelho, curando, fazendo milagre, mas aí tudo se levantou contra ele. E aí ele foi para a prisão, e lá na prisão ele iria morrer, o sofrimento foi angustiante, e aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com tantos homens de Deus ali que sofreram por causa do cristianismo. Mas a Bíblia nos fala que quando a igreja estava orando por Pedro, Pedro foi atendido, Pedro foi liberto. Amém? Então esse é um sinal de que o quanto é importante nós orarmos pela nossa liderança. Porque você quer um pastor abençoado, não quer? Você quer um pastor que chegue aqui e pregue a palavra de Deus, não quer? Você quer um pastor que, quando ele ora, os milagres aconteçam, as portas se abram, a doença sai, tudo acontece de bom na sua vida, é isso? Não é? Para isso, queridos, ele precisa de vocês também. A nossa liderança, a comunidade cristã de uma maneira em geral, pastores de uma maneira em geral, eles precisam muito da oração dos irmãos, amém? Mais um motivo e terceiro para a gente encerrar. Por que os líderes precisam de oração? Porque eles precisam tomar decisões importantes. E tomar decisão importante, queridos, é muito difícil, porque às vezes uma decisão difícil de ser tomada, ela vai machucar alguém. Vai machucar. No momento ela pode machucar.
Por exemplo, o pastor está diante de uma situação e está atendendo alguém, e já falou, e já tratou, e já fez de tudo, mas aí ele precisa tomar uma decisão mais drástica. Talvez colocar em disciplina, talvez até mesmo uma exclusão, no último caso, ou dar uma orientação ali que vai prejudicar aquela pessoa em alguma área da vida dela, mas é uma decisão que tem que ser dada, é uma decisão que tem que ser tomada, por mais que doa, por mais que fere a pessoa, porque ele é um líder, e como líder ele tem que tomar essa atitude, ele tem que ter uma estratégia ali de poder conduzir a igreja sem errar, sem poder errar, porque uma decisão que ele toma errado, uma atitude que ele toma errada, pode desandar tudo, até mesmo um ministério que ele construiu. Por isso a necessidade dele estar também em comunhão, em consagração. Por isso nós precisamos ter isso nas nossas vidas. E nessa campanha, nesse mês de outubro que nós estamos fazendo, a palavra é essa, a palavra é oração, a palavra é intercessão pela nossa liderança, não é? Porque você imagina um líder, um pastor, com problema. Como eu disse, pessoa humana como nós e também sujeito. Problema na família, problema financeiro, espiritual, emocional, talvez crise de depressão. Como é que essa pessoa vai agir? Como é que ela vai conduzir uma igreja? Como é que ela vai conduzir um povo? Tratar de situações delicadas, se ela não está bem, se a família não está bem. Então, queridos, se você não tem esse hábito, adote esse hábito agora, de orar pela sua liderança, orar pelo seu pastor, orar pelo seu líder de trabalho, pelo seu líder na escola, para você ter uma vida abençoada, amém? No primeiro texto que nós lemos, fala assim, olha, orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Imaginem uma liderança toda bagunçada, isso só traz transtorno, só traz problema, dor de cabeça. Então não é isso que nós queremos, amém? O que nós precisamos para nós, o que nós queremos é que a nossa liderança, que os nossos líderes sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo. O profeta Elias, quando ele estava já no final do seu ministério, ele clamou a Deus que estava cansado, já estava cansado daquela vida ali, ele precisava de um sucessor. E aí aquele sucessor disse para Deus, olha, eu quero porção dobrada do Espírito. É isso que os nossos líderes precisam, é isso que nós precisamos, porção dobrada do Espírito Santo. Porque a partir do momento que o líder ele tem o Espírito Santo na vida, ou nós temos o Espírito Santo, tudo que nós fazemos, nós consultamos primeiro. Tudo que nós fazemos, nós somos orientados, somos instruídos pelo Espírito Santo. A partir do momento que uma igreja começa a ser tomada somente por decisões humanas, ela tende a fracassar. Mas quando essa igreja é cheia do Espírito Santo, como a nossa liderança, todos os projetos são colocados na presença, todos os projetos, todas as palavras, todas as canções que vão ser cantadas, tudo que vai ser feito, tudo é consagrado a Deus, amém? Porque a nossa liderança, a liderança da Brasil para Cristo, a liderança de uma comunidade cristã, de uma maneira geral, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, amém? Assim como nós também precisamos. Feche seus olhos, coloque de pé. Nós vamos orar neste momento, queridos, não somente pela vida do nosso pastor. Nós vamos orar de uma maneira em geral pelos pastores, por homens de Deus, por mulheres de Deus, que muitas das vezes saem sem rumo, colocam uma Bíblia debaixo do braço e saem sem rumo, com um propósito: salvar pelo menos uma alma, salvar pelo menos uma vida. Pastores que muitas das vezes não têm estrutura nenhuma, mas entregaram as suas vidas para Deus, pediram a Deus que os usem da maneira que Deus quer, da maneira que Deus escolheu e aonde também.
Nós temos líderes que estão espalhados por este mundo, deixaram seus lares, deixaram suas famílias, tão somente para salvar uma vida como a minha, uma vida como a sua. E essas pessoas, elas precisam de oração. Essas pessoas, elas precisam neste momento que você diga assim para Deus: Senhor, que nesta noite o Senhor possa tocar nessas pessoas. Você possa tocar, Senhor meu Deus, nestes homens, nessas mulheres de Deus. Pessoas que saem, que deixam tudo, Senhor, para pregar a Tua palavra. Senhor, que nesta noite o Senhor possa os abençoar, o Senhor possa enchê-los com o Teu Espírito Santo, o Senhor possa os livrar, ó Deus, de todo mal, de toda armadilha. Nós temos pastores que neste momento, queridos, estão sofrendo acusações, até mesmo sem terem feito nada, calúnia contra a vida deles. Nós precisamos orar para que essa calúnia caia por terra, que esses difamadores caiam por terra e se convertam. Temos pastores que neste momento choram porque não encontram mais palavras para orientar vidas. Falam e vidas não se endireitam, vidas não se consertam, não se colocam na presença de Deus. E pastores choram, perdem horas de sono, levantam de madrugada, jejuam, pagam preço, e essas pessoas não se convertem porque têm um coração de pedra. Temos pastores que pensam em desistir. Queridos, não percam o próximo teatro. Pastores que pensam em desistir, pensam em largar tudo, abandonar. Muitos largam porque não suportam a pressão. Temos pastores fraudulentos, que envergonham o Evangelho. Precisamos orar por eles. Precisamos orar para que Deus venha descer fogo do céu, que Deus venha encher estes homens, essas mulheres do Espírito Santo. Quando estes homens abrirem suas bocas, eles possam curar, salvar, libertar, que eles possam pregar a palavra de Deus de uma maneira verdadeira, porque foi para isso que foram chamados para pregar a palavra de Deus, não para construir estruturas imensas, templos maravilhosos, status, poder. Não foi para isso que Deus os chamou. Deus os chamou para salvar vidas, e eles precisam de nossas orações. Senhor, que nesta noite, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa agir em favor dos nossos líderes, ó Pai, aqueles ao qual o Senhor chamou, constituiu, para que nós pudéssemos ser liderados por eles, para que os nossos caminhos, meu Deus, fossem trilhados por eles, ó Pai, que eles conduzem, meu Pai, os nossos caminhos diante de Ti, Senhor. Oramos por eles, oramos para que o Senhor possa os fortalecer durante este ano, que o Senhor possa dar, meu Deus, estratégia de vitória, Pai, assim como o Senhor fazia com os seus líderes, assim como fazia com Abraão, Isaac, Jacó, assim como fazia com José, assim como o Senhor fazia com Josué, com Daniel, com muitos líderes, ó Pai, assim como o Senhor fazia com Davi, como o Senhor fez com Jesus, como o Senhor fez com Paulo, com Pedro. Dá estratégias, ó Pai, estratégias vindas do Teu Espírito Santo, meu Deus, porque nós estamos entregues, ó Pai, confiamos as nossas vidas, ó Deus, nas lideranças, Senhor Jesus. Por isso enchei-os do Teu Espírito, enchei-os do Teu Espírito, Pai. Aqueles que são liderados, Senhor meu Deus, encha do Teu Espírito, para que sejam pessoas, para que sejamos pessoas abençoadoras, ó Pai, no nosso ministério, que possamos ajudar e não murmurar, que possamos ajudar e não reclamar, que possamos orar cada vez mais, meu Deus, em vez de ficar apontando defeito, falhas, ó Pai, nós possamos orar, Senhor Jesus, cada vez mais. Abençoa a nossa liderança, abençoa a liderança da Brasil para Cristo, abençoa a liderança da Geração Vida, abençoa a liderança do nosso lar, do nosso trabalho, a liderança da nossa escola, aonde nós fomos, ó Pai, aonde estiver um líder, aonde estiver uma pessoa em evidência, meu Deus, encheia do Teu Espírito Santo, Senhor, para que a Tua obra seja feita, para que a Tua obra possa crescer. Meu Deus, que este ano nós possamos ter uma liderança abençoada,
uma liderança cheia de estratégias, uma liderança cheia de unção do Teu Espírito Santo. Derrama a porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a nossa liderança, Senhor, para que tudo que for falado, tudo que for pregado, ministrado, cantado, seja tudo pelo Senhor, ó Pai. Enchei-os do Espírito Santo, Senhor Jesus. Enchei esta igreja do Teu Espírito Santo. Enchei os líderes que estão aqui dentro, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Líderes de família, líderes de setores, líderes de empresas, em nome de Jesus, encheios do Teu Espírito Santo, para que decisões sejam tomadas da maneira correta, da maneira certa, que estratégias de trabalho sejam colocadas, meu Deus, em primeiro lugar na Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o nosso mês de outubro. Nós consagramos o mês de outubro ao Senhor. Tudo seja feito e consagrado a Ti durante este ano, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, porque só Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Como líder que foi, Ele também precisou de intercessão, também precisou de oração. Louvado seja Deus. Amém? Vamos aos nossos recados. Campanha que nós estamos fazendo, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Amanhã, dia 26, vamos já consagrar o mês de novembro. Então, que você continue aí firme no seu propósito, na sua fé, de ter este ano de 2014 abençoado. Amém? Ministério de dança e também Ministério de pantomima. Se você quiser participar, se você quer fazer alguma coisa para Deus, quer colocar também seu corpo em atividade, em movimento, para a glória de Deus, nós temos aí o Ministério de dança, Ministério de pantomima. Porque tudo isso aí, queridos, é uma maneira de você também pregar a palavra de Deus. Amém? Aí você me pergunta, mas irmão, com dança nós pregamos a palavra de Deus? Também. Deus é um Deus maravilhoso que age de multiforme graça. Então um ministério desse é um ministério para abençoar vidas, para ajudar pessoas que estão chegando, que estão talvez sem saber, sem ter uma direção ainda dentro da igreja. Então começa com o ministério de dança, com o ministério de pantomima, e aí vão se achando dentro da igreja. Amém? Se você quiser participar, acima de mulheres, acima de 15 anos aí, ministério de pantomima também é para os meninos, tá? Então fica aberto aí, Ministério de Dança e Ministério de Pantomima. Leitura sugerida desta noite, Tocou-me, uma história de milagres e poder, de Benny Hinn. Então nós temos lá na nossa locadora, centenas de livros lá à sua disposição, então essa aí é a nossa indicação para hoje. Quarta-feira, 29 de janeiro, então é o encerramento da campanha, Nós estaremos encerrando a campanha e vamos já estar consagrando já uma nova campanha aí. Louvor com Christian Martins. Tem alguma coisa aí, irmão? Tem? Então vamos ver. Louvado seja Deus. Então na próxima quarta, Christian Martins, tá? Você já começa a divulgar, convidar pessoas. Então é o encerramento da campanha, a gente já vai dar início à próxima campanha também, para a gente fechar essa campanha aí com a chamada chave de ouro, amém? Louvando, exaltando, glorificando a Deus. Então convide as pessoas para conhecer essa bênção aí.
não é? Um estilo aí diferente, estilo meio que sertanejo, mas para a glória de Deus, amém? Deus está no controle, amém, graças a Deus, Deus está verdadeiramente no controle. Vamos nos colocar de pé, gostaria que você fechasse os teus olhos. Não esqueça do que nós falamos hoje, não esqueça de quanto nós precisamos orar pelos nossos líderes, amém? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que aqui esteve. Pai, nós queremos orar agora para que toda sorte de bênção venha a ser ministrada sobre cada família aqui representada, sobre cada líder aqui representado, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar grandemente, meu Deus, que tenhamos um final de semana abençoado, um final de semana na Tua presença, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, cheio, Senhor, dos Teus livramentos, ó Pai, para louvor, glória do Teu santo e bendito nome. Leva-nos para casa, meu Deus, para louvor da Tua graça, em paz, em segurança. Aquele que chegou enfermo, meu Deus, que possa sair curado. Aquele que chegou, meu Deus, em cativeiro, que possa sair liberto. Aquele que chegou, meu Deus, precisando de uma palavra, que possa sair daqui nesta noite alimentada pelo poder do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, vão em paz. Se vocês quiserem oração, nós estaremos aqui na frente.